Monster Block. Começando mais um vídeo no canal, aqui tem Vôlei Sim, hoje com o uniforme novinho da Unesp Bauru, do time de vôlei da Unesp Bauru, no qual este que vos fala, o dono deste canal, está participando e está jogando, hein? E está jogando como levantador. Quem diria? Se um dia me dissessem que eu voltaria a jogar vôlei, inclusive a competir, eu não iria acreditar, cara. De verdade, tô bem feliz. Mas não é esse o assunto do vídeo de hoje. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o pré-olímpico masculino, que, é claro, vale vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Nós temos 3 grupos, aí cada grupo vai dar 2 vagas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, então 6 vagas no total. Temos o grupo da seleção brasileira, que vai jogar no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, vai jogar com torcida, e é claro que a gente vai torcer muito para a seleção masculina. A seleção feminina já garantiu a sua classificação em segundo lugar, perdeu realmente para a Turquia, teve toda a questão da Valeuska que eu já comentei aqui no canal, mas depois conseguiu vencer o Japão por 3-2 e garantiu a sua classificação em segundo lugar para os Jogos Olímpicos de Paris. E agora é a vez da seleção masculina, o que já tem o seu primeiro compromisso amanhã, às 10 horas da manhã, contra o Catar. Vou comentar um pouquinho sobre tudo isso com vocês, vou passar a tabela do Brasil, vou passar os 3 grupos do pré-olímpico, onde estão acontecendo os outros jogos e tudo mais, tá certo? Antes de tudo, já peço que você se inscreva no canal, sempre passando aqui embaixo. Se inscreve no canal, vai me ajudar demais aí na divulgação dos vídeos. Bora tentar bater a meta de 5.800 inscritos. Compartilha esse vídeo com todo mundo. E bora que a temporada de seleções está chegando ao fim. A gente ainda tem Pan-Americano, mas já está chegando ao fim. Temporada de clubes a todo vapor. Campeonato Paulista já na reta final. Então se inscreve que tem muita coisa pela frente, tá certo? Bom, senhores, eu tô suando. Jesus, só faz calor em Bauru, inacreditável. Essa última semana, 38 graus. É incrível, é incrível. De verdade. Bom, antes de tudo, eu vou passar para vocês os grupos. Nós temos 3 grupos, né, no pré-olímpico. Os 3 grupos aí com 8 seleções cada um. Com isso, então, nós temos 24 seleções, né, as do topo do ranking, disputando por 6 vagas, é claro, por meio, né, se classificando por meio do pré-olímpico. Lembrando que nós temos outros meios de classificação por ranking e tudo mais, tá certo? Então, vou passar aqui os grupos para vocês, começando com o grupo A, que justamente é o grupo da seleção brasileira, da seleção masculina, que acontece no Rio de Janeiro, que acontece no Maracanãzinho, tá certo? Nesse grupo nós temos Brasil, Itália, Irã, Cuba, Ucrânia, Alemanha, República Tcheca e Catar. Esse é o grupo da seleção brasileira, tá certo? Lembrando que essa arte que tá aí na tela é feita pelo portal Vôlei Brasil. Você pode seguir lá no Twitter, eles fazem um trabalho maravilhoso, tá certo? Agora, partindo para o grupo B, que acontece em Tóquio, no Japão, nós temos Japão, Estados Unidos, Eslovênia, Sérvia, Turquia, Tunísia, Egito e Finlândia. Essas são as 8 seleções do grupo B, grupo que disputa em Tóquio, no Japão. E agora, partindo para o grupo C, que acontece lá na China, em Xi'an, nós temos China, Polônia, Argentina, Holanda, Canadá, México, Bélgica e Bulgária. Essas são as 8 seleções que estão no grupo C, grupo que vai disputar por 2 vagas nos Jogos Olímpicos lá na China, tá certo? Então esses são os 3 grupos, essas são as 24 seleções que estão na disputa, buscando vaga nos Jogos Olímpicos. E agora vamos falar da seleção brasileira, que vai jogar já amanhã, hein? Já amanhã. O interessante é que o Brasil vai ter 7 jogos, né? O Brasil disputará 7 jogos, vai jogar contra todas as seleções do grupo, e desses 7 jogos, 5 deles acontecerão às 10 horas da manhã, né? Um horário, acredito que mais acessível para o pessoal assistir, principalmente de finais de semana. Então vamos começar passando então a tabela da seleção brasileira. E é claro, vou passar primeiro da seleção brasileira, depois eu passo
das outras seleções do grupo, tá certo? Começando no dia 30, é o primeiro jogo do Brasil, sábado, amanhã, às 10 horas da manhã, Brasil e Catar. Já no domingo, no dia 1, o Brasil joga novamente às 10 horas da manhã contra a República Tcheca. No dia 3, na terça, então o Brasil folga na segunda-feira, às 8h30 da noite, Brasil e Alemanha. Quarta-feira, também às 8h30 da noite, Brasil e Ucrânia. No dia 6, na sexta-feira, pulando mais uma vez um dia, Brasil e Cuba às 10 horas da manhã. Aqui já começam o que a gente projeta que serão as pedreiras da seleção masculina. Brasil e Cuba na sexta às 10 horas da manhã. No sábado, dia 7 de outubro, Brasil e Irã também às 10. E no domingo, dia 8, o que tem para ser o jogo mais complicado, o jogo mais difícil, o jogo que sem dúvida vai atrair mais público para assistir. 10 horas da manhã, Brasil e Itália. A Itália atual campeã mundial, tá certo? Às 10 horas da manhã do domingo, dia 8. Esses são os jogos da seleção brasileira. Agora eu vou passar os jogos das outras seleções. Então, no sábado, dia 30, né, já amanhã, 1h30 da tarde, Itália contra a República Tcheca. 5 horas da tarde, Irã contra a Alemanha. Às 8h30, Cuba contra a Ucrânia. No dia 1º, no domingo, 1h30 da tarde, nós temos Cuba contra a Alemanha. 5 horas da tarde, Itália contra Catar. 8h30 da noite, Irã contra a Ucrânia. Agora, pulando para o dia 3, terça-feira, Irã contra Catar às 10 horas da manhã. 1h30, Cuba contra a República Tcheca. Às 5 nós temos Itália enfrentando a Ucrânia, né? Confronto aí europeu. No dia 4, quarta-feira, Irã e República Tcheca às 10 horas da manhã. 1h30, Itália contra a Alemanha. Às 5, Cuba contra Catar. Dia 6, sexta-feira, Itália contra Irã, às 1h30 da tarde. 5 horas da tarde, Ucrânia contra Catar. 8h30, Alemanha contra a República Tcheca. No sábado, 1h30 da tarde, Itália contra Cuba. Jogão, hein? Jogão que tem tudo para ser decisivo. O Brasil vai jogar mais cedo contra o Irã às 10. Logo depois, 1h30, Itália contra Cuba. 5 horas da tarde, Ucrânia contra a República Tcheca. Às 8h30, nós temos Alemanha e Catar se enfrentando. E agora, para fechar, no dia 8, Brasil abre o dia da competição enfrentando a Itália. Logo depois, 1h30, nós temos Irã e Cuba. Tem tudo para ser um jogo decisivo também, dependendo dos resultados. 5 horas da tarde, Ucrânia enfrenta a Alemanha. E para fechar o grupo A, para fechar os Jogos de Pré-Olímpico no Maracanãzinho em 2023, 8h30 da noite, República Tcheca contra Catar, tá certo? Então essa é a tabela completa do grupo A. Passei primeiro os jogos do Brasil e depois passei das outras seleções, tá certo? Vão ser 4 jogos por dia, muita correria, muita torcida. Claro, a gente torcendo muito para a seleção brasileira conseguir essa classificação. Lembrando que tem pelo ranking também, mas nós temos a Argentina, que é uma seleção que cresceu muito nos últimos anos, que tem subido cada vez mais no ranking, pode ser um problema para a gente. Por isso é muito importante garantir essa classificação agora. É importante já se classificar por meio do pré-olímpico, tá certo? Como eu já falei em vídeos anteriores, acredito que a disputa vai ficar mesmo entre Brasil, Itália, Irã e Cuba. Acho que essas 4 seleções são as que mais vão brigar desse grupo de 8. Claro, Brasil e Itália eu colocaria como favoritos para a classificação. Itália, sem dúvida, favoritíssima para se classificar em primeiro lugar. Já falei isso aqui no canal. Não acho que o Brasil vá vencer a Itália. Acho um jogo muito difícil. O que o Brasil tem apresentado ultimamente, sem contar que está sem o Leal, é importante a gente lembrar. Não fiz vídeo no canal, mas o Brasil está sem o Leal. Então o Brasil está com desfalques, não está com a sua força máxima, não está jogando o seu melhor voleibol e vai enfrentar a campeã do mundo, que está jogando uma barbaridade. Então eu acho muito difícil o Brasil se classificar em primeiro. Para se classificar em primeiro, o Brasil teria que, hipoteticamente, vencer todos os jogos, e eu duvido que isso aconteça, né? Assim como a seleção feminina não se classificou em primeiro, perdeu para a Turquia, acredito que o Brasil não vá vencer todas as seleções. Eu acredito que não vença a Itália. Mas aí nós temos Irã, Cuba e... Irã e Cuba,
que é importante que o Brasil vença. São duas seleções que costumam dar trabalho. A Cuba que o Brasil enfrentou duas vezes aí nos últimos anos. No Mundial de 2022, o Brasil venceu a Cuba ali na estreia por 3-2, um jogo bastante complicado. Já na Liga das Nações desse ano, o Brasil perdeu para Cuba por 3-2. Então é sempre um jogo muito catimbado, um jogo muito difícil, um jogo de muita força, que o Brasil costuma ter dificuldade, e não é de hoje, né? Há muito tempo, Cuba sempre traz muita dificuldade para a seleção masculina. É um jogo que a gente não pode perder, levando em consideração que não iremos ganhar da Itália, tá certo? Já Brasil e Irã, outro jogo muito difícil. O Irã costuma ser uma seleção que, dependendo do dia, dependendo da situação, dependendo de como o Brasil tá psicologicamente, como o Brasil tá jogando, também é uma seleção que costuma impor riscos e impor dificuldades para o Brasil. Eu acredito que Cuba é uma ameaça maior do que o Irã, mas também é uma seleção que o Brasil tem que ter muito cuidado e muita atenção. Tá certo? Então, como vocês puderam ver, o Brasil terá os 3 últimos jogos como decisivos, né? Às 10 horas na sexta, Brasil e Cuba. Às 10 horas do sábado, Brasil e Irã. E para fechar, às 10 horas do domingo, Brasil e Itália. É muito importante vencer todos, tirando a Itália. Vencer Irã, vencer Cuba e, é claro, vencer as outras seleções. Ucrânia, Alemanha, República Tcheca e Catar. O Brasil precisa vencer esses primeiros 6 jogos, tá certo? Para chegar contra a Itália no domingo praticamente classificado, mesmo que perca, tá certo? Acho que é isso. São jogos difíceis, é um caminho bastante complicado. A gente viu que para a seleção feminina não foi fácil também, mas a gente tem que confiar, a gente tem que acreditar, porque é isso. A seleção masculina não vem jogando bem nos últimos anos, a gente sabe de todos os problemas. Leal foi cortado e tudo mais. O Schwank também foi dispensado. A gente tem o Bernardinho, que assumiu agora como coordenador de seleções, inclusive. Enfim, as coisas estão mudando e a gente não sabe se o Renan vai continuar, mas independente de tudo isso, o que importa agora, o foco agora é o pré-olímpico, é garantir essa classificação para a seleção masculina estar em Paris no ano que vem, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever aqui embaixo e até a próxima. Falou!